Um certo dia, o meu irmão ele sumiu e a minha mãe já sabia. Aquela noite não vai ter briga, essa noite ele vai chegar. E o meu pai ele entrou bêbado dentro de casa e aconteceu desse jeito mesmo. E nesse dia eu me lembro que eu estava dentro do quarto escutando tanto as coisas se quebrando, vidros, barulhos de copos no chão, como também eu escutava murros. E quando eu saí, já tinha terminado, só que eu olhei assim e era cacos de vidro, a minha mãe chorando, e eu cheguei nela, abracei, daí ela falou pra mim, vamos assistir aqui uma televisão pra descontrair, vamos ver um desenho. Foi isso que ela fez. Só que quando ela ligou aquela televisão, nossa, foi uma coisa assim gloriosa. E a pessoa parecia que estava dentro da sala falando com a minha mãe. Só faltava dizer o nome da minha mãe. Porque a pessoa falou, você às vezes não dormiu a noite toda porque você teve briga na sua casa, a sua família está desunida. Daí estava lá o endereço embaixo no rodapé da televisão. Você deve estar se perguntando qual endereço que ela viu na televisão. Antes de falar do endereço, deixa eu falar com você que está enfrentando problema semelhante ao problema da mãe da Patrícia. E a Patrícia presenciando tudo aquilo. Você que também não consegue dormir à noite, você que tem muitas brigas em casa, desentendimento, vícios, você não consegue mais ter o controle da sua casa, desse ente querido que virou a cabeça. Hoje qualquer conversa termina em discussões. É isso que você tem enfrentado dentro da sua casa. Aí o filho entra no meio, entra você querendo, tentar controlar a situação na conversa, mas não consegue. E você está percebendo que a cada dia piora. Nesse momento nós estamos aqui para te ajudar. Você não está sozinho, não. Nós vamos continuar agora assistindo e vamos assistir na íntegra a história da Patrícia, como tudo mudou. Se mudou para ela, pode mudar para você também. Acompanhe só. Desde que eu me entendo por gente, presenciei diversas brigas entre a minha família, entre meu irmão, entre meu pai. Meu irmão era viciado, quando ele chegava em casa, ele chegava quebrando tudo. Meu pai alcoólatra também. Então, eram brigas diversas. Não tinha respeito, não tinha harmonia, era uma vida de destruição mesmo. E eu convivi com isso por muito tempo, muito tempo. A minha mãe chorando, tentando me acalmar para não mostrar isso para mim, me trancava no quarto para mim não ver algumas brigas, porque às vezes até era caso de polícia, então ela me trancava no quarto para mim não ver. E numa desse episódio, eu vi um espírito. Eu acabei ficando mais amargurada, perturbada, porque eu vi espíritos diversos. Eu pensava até em acabar com a minha vida. Sendo jovem, sendo criança para adolescência, eu pensava que a minha vida não tinha mais sentido. Quando eu fui contar para minha mãe que eu tinha visto esse espírito, pessoas disseram para ela que ela tinha que ficar muito feliz, porque ela tinha uma média vidente dentro de casa. E a minha mãe procurando fazer alguma coisa por mim, vou procurar psicólogo, devido até ao espírito que eu via, mas nada disso adiantou na minha vida. E então, nessa situação que a gente enfrentava dentro de casa, um certo dia, meu irmão ele sumiu e a minha mãe já sabia. Aquela noite não vai ter briga, essa noite ele vai chegar. E o meu pai ele entrou bêbado dentro de casa e aconteceu desse jeito mesmo. E nesse dia eu me lembro que eu estava dentro do quarto escutando tanto as coisas se quebrando, vidros, barulhos de copos no chão, como também eu escutava murros. E quando eu saí, já tinha terminado, só que eu olhei assim e era cacos de vidro, a minha mãe chorando, e eu cheguei nela, abracei, daí ela falou pra mim, vamos assistir aqui uma televisão pra descontrair, vamos ver um desenho. Foi isso que ela fez. Só que quando ela ligou aquela televisão,
Nossa, foi uma coisa assim gloriosa. E a pessoa parecia que estava dentro da sala falando com a minha mãe. Só faltava dizer o nome da minha mãe. Porque a pessoa falou: você às vezes não dormiu a noite toda porque você teve briga na sua casa, a sua família está desunida. Daí estava lá o endereço embaixo no rodapé da televisão. A atmosfera era diferente, as pessoas sorrindo, as pessoas felizes e pessoas para receber a gente, que foi a melhor coisa. De pouquinho em pouquinho, a gente foi tendo essa paz, a gente foi tendo discernimento de como chegar em casa e passar isso para as pessoas, porque as pessoas começaram a perceber essa mudança, começou a perceber essa alegria. A minha mãe se tornou diferente. Minha mãe já tratava meu pai diferente, era muito bom. O relacionamento dos dois, marido e mulher, já começou a se tornar outra coisa. O meu irmão foi mudando e eu fui tendo um lar onde a paz ela foi reinando ali dentro. E esse autor mesmo que trouxe essa paz é o Senhor Jesus. E através do Espírito Santo, quando a gente teve ainda o batismo no Espírito Santo, ainda foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. E eu sou grata. Aonde eu conheci o Espírito Santo, aonde eu conheci o Senhor Jesus, eu sou grata. Enquanto tantos hoje têm preconceitos, falam mal, só que um dia estava a porta aberta lá para mim. A porta estava aberta. Alguém tinha deixado aquela porta aberta para eu chegar até ali e conhecer o Senhor Jesus e mudar a minha vida. Eu ensinei meu filho a ter essa paz. Hoje ele é um rapaz de 18 anos e ele está na presença de Deus. Meu marido está na presença de Deus. A minha casa, eu tenho paz dentro da minha casa. E devido a tudo que eu passei lá atrás, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu seria muito ingrata se hoje eu não agradecesse a Igreja Universal, mas também não passasse essa vida que eu tenho, essa mudança de vida que eu tenho para as pessoas que estão sofrendo. Eu não consigo olhar e não dizer de Jesus para essa pessoa. Tudo que a pessoa está passando, às vezes chega pessoas para mim dizendo: estou sofrendo assim, assim, assim. Eu me lembro de quando eu sofri, de quando eu cheguei. Então eu tenho a palavra para falar para essa pessoa, eu tenho essa paz. Essa paz ela sai da minha boca assim, fácil, para falar para essa pessoa que eu conheço a paz. Então eu posso passar para ela, porque ela vai ter a vida dela da mesma forma que eu tive. Mudar, a vida dela também vai mudar. Assim como a reviravolta aconteceu na vida da Patrícia, mudança, isso pode acontecer com você também. Pastor Sérgio, quantas pessoas estão agora angustiadas, deprimidas, tristes, vazias, pessoas que acompanham o programa com a esperança de uma saída, de uma mudança. E ela se depara com o caso da Patrícia, o que aconteceu na vida dela, para ela, nesse momento, um incentivo, uma esperança que pode acontecer na vida dela também. E de fato pode. Nós sabemos que Deus, através desse programa, está buscando essa pessoa. Com toda certeza, pastor Rodrigo, para Deus não importa o tempo que você está sofrendo ou o tamanho do problema. Aos seus olhos, você diz o seguinte: a situação é grave. Eu estou há tanto tempo com depressão, já fui diagnosticada de tal maneira que não tem cura. O problema com o meu familiar parece insolúvel. Mas o que é isso para Deus? Deus é grande. Você que acompanha o programa não é obra do acaso, não. Essa programação chega até você para despertar a sua fé. E se você o buscar, certamente ele muda a sua vida. O que você precisa fazer agora é vir e ver com seus próprios olhos aquilo que Deus está fazendo, não na vida só da Patrícia, mas de tantas outras Patrícias, homens e mulheres, que alcançaram essa mudança de vida. E você também vai alcançar. Nesse domingo é uma ótima oportunidade para você fazer aquilo que Natanael fez. E você vai acompanhar agora esse intervalo falando a respeito
Filipe chegou até o seu amigo Natanael na ocasião. Falou a respeito do Messias, que ele encontrou Jesus de Nazaré. Ele disse, acaso alguma coisa boa pode sair de Nazaré? Filipe disse, vem e vê. E quando ele foi, ele encontrou Jesus, ele encontrou a saída. É o que vai acontecer nesse domingo. Acompanhe. Jesus se revelou ao homem preconceituoso, Natanael. Um homem sincero, mas sinceramente enganado. Convidado por Filipe para conhecer o Salvador, Natanael quase perdeu a oportunidade pelo seu preconceito. Filipe não discutiu, fez apenas um desafio. Vem e vê. Muitos hoje estão assim, precisando desesperadamente de uma resposta, mas resistindo por preconceito a um convite. A maior oportunidade da vida de uma pessoa pode estar escondida exatamente atrás daquilo que ela mais despreza. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é experimentar. Neste domingo, 12 de abril, o domingo do Vem e Vê, com a Santa Ceia. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Nesse domingo eu vou te esperar nesse lugar. Vai ser um prazer poder receber você, sua família, independente da sua religião, do seu passado e do seu presente. O que nós queremos é ajudar você. Inclusive, daqui a pouco nós vamos realizar uma oração. O Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé de Santa Catarina, vai orar em seu favor. Daqui a pouquinho com o Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe a todos neste sábado. Pastor, eu estarei aqui falando com Deus sim. Vamos falar com Deus em favor de Santa Catarina, em favor de tantas e tantas pessoas que estão nos assistindo. Há pessoas nos assistindo em uma clínica, em um hospital, em casa acamado, pessoas que sofrem, né, com a depressão, pessoas que sofrem com tantos e tantos problemas e que o poder de Deus vai se manifestar. Eu creio nisso. Prepare o seu coração, copo com água, eu volto pedindo a Deus em favor de todos. É com o Senhor, pastor, é só me chamar. Você pode seguir ligando através da central de atendimento e nós vamos atendê-lo, registrar o seu nome para o momento da oração. Agora, as histórias que nós colocamos a exemplo desse casal, que é forte. Pastor Sérgio, quantas pessoas que estão enfrentando problemas no casamento? A esposa que não sabe mais o que fazer com o marido. Ela já tentou, ela já falou, já disse, olha, eu vou sair de casa, eu vou levar as crianças comigo, mas não resolve. Parece que toda tentativa é frustrada. E aí vem o pensamento, o que fazer nesse momento? Ela vai entender, através dos testemunhos e do que nós estamos falando, que há sim uma saída. E a saída não é fazer nada na força do braço, na emoção, mas é fazer com Deus. Quando ela recorre a Deus, Deus pode mudar isso, reverter a situação. Não se trata de uma religião, né, pastor Sérgio? Porque religião talvez ela já veio de algumas religiões, nasceu no berço religioso. O que ela precisa de fato é Deus agir, sabe, na vida dela para essa situação mudar. E a ponte que te liga a Deus é a fé. Fé você tem, porém, de repente, você nunca aprendeu a usar a fé como deve ser usada. Então, quando você vem até a casa de Deus, você aprende, então, a manifestar a sua fé. E quando, pastor Rodrigo, isso acontece, Deus reage, Deus entra, Deus intervém, Deus muda o que a pessoa sozinha não consegue mudar. É o que aconteceu nesse caso da Marilza e do Aquiles, um casal que estava completamente condenado à separação, ao fracasso. Mas Deus mudou, reverteu a situação, transformou os dois. Acompanhe só essa história. Eu, com 30 anos, eu casei para ser feliz. Achei que tinha achado o homem da minha vida. Achei que ia casar com um príncipe. Ele deixava as contas tudo atrasado, ele trabalhava. Mas só que ele deixava
o cartão na biqueira. Então, a gente passava necessidade. Eu cheguei na biqueira, peguei 20 pedras de crack e fui para casa, né, usar. Aí veio os pensamentos, né, que a droga tinha acabado, para mim colocar fogo na casa, para me tirar os ferros e o cobre para vender. A minha casa, que era para ser um pedacinho do céu, se tornou um inferno. Era um inferno que a gente vivia. A gente não tinha um minuto de paz. Os meus filhos choravam. Quando eles chegavam naquela situação, eles já ficavam preocupados, já ficavam com medo, porque sabia que ia ter briga. Vendo aquela situação, né? É difícil, a gente sem casa para morar, né? Aí fizeram uma vaquinha e conseguiram um valor, né? Um valor de 10 mil reais pra gente reerguer, né? Comprar o cimento, areia e reerguer a casa, né? Que estava destruída. Aí novamente eu usei tudo na pedra de novo, né? Ela deu pra mim comprar o material, eu comprei droga de novo. Ele era um péssimo pai, um péssimo marido, mas um excelente usuário de drogas. Pois ele confiava mais no traficante do que em mim. Devido àquele meu sofrimento, eu comentei com uma colega de trabalho e ela falou que pro meu caso tinha jeito. E me convidou para chegar até a Igreja Universal. E quando eu cheguei, eu via o homem de Deus, o pastor, falando que tinha jeito para mim, que aquele sofrimento poderia acabar. E eu, ouvindo aquilo, resolvi obedecer e colocar tudo em prática. Ali eu vi uma saída, eu vi uma luz no fundo do poço, né? Hoje eu vejo o caráter de Deus no meu esposo. Hoje ele é um bom pai, ele é um bom filho. Aquele espírito do vício acabou. E hoje ele tem o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer para você que vive essa situação, que passa pelo mesmo que eu passei, que tem jeito, não desista do seu familiar. É um presente de Deus, porque aquela vida que eu tinha antes não era vida para mim. Hoje somos exemplo em casa. As pessoas hoje param a gente para conversar. Hoje nossa casa é um pedacinho do céu. Hoje eu te amo de verdade, meu amor. Se teve jeito para esses dois, tem jeito para você, tem jeito para o teu casamento, para o teu filho, para o seu ente querido. O que você precisa agora é agir sua fé. É tomar uma atitude que talvez você não tomou ainda. Você já falou com pessoas, você já agiu do seu jeito. Mas quando você recorre a Deus, tudo muda. Pastor Sérgio, nesse momento você tem pessoas desesperadas, precisando de ajuda, ela pode encontrar na central de atendimento alguém que vai ajudá-la, que vai ouvi-la e dar uma palavra de fé, e nesse momento o telefone está à sua disposição. Você pode entrar em contato agora. Nós temos uma equipe de fé que está aí só esperando a sua chamada, a sua ligação. Como, por exemplo, fez o Iago de Tijucas. Ele pede aqui oração por ele, pela sua família. O Maicon também pede pelo Cleiton, pela Maria e pela Cirlei. Nós temos a Elizabeth de São José pedindo oração aqui pela sua irmã Rita. E temos também a Janete de Chapecó pedindo aqui pela sua saúde, fez uma cirurgia. Ela cita aqui a retirada do útero. Você pode entrar em contato, você pode também enviar uma mensagem a quem sofre da sua família, amigos, e pedir para que entre em contato também. E certamente, Pastor Rodrigo, uma atitude de fé começa então uma mudança na vida dela. Atitudes de fé é o que acontece todos os domingos nesse lugar, onde as pessoas entram, famílias, pessoas que vêm em busca de uma promessa, de uma saída, de uma solução. Pessoas que acompanharam um programa como esse que você está acompanhando. E elas entraram aqui e elas encontraram mudança de vida, paz. E pelo fato de encontrar aquilo que elas vinham buscando há muito tempo, hoje elas frequentam, elas fazem parte. Você vai acompanhar essa matéria que é interessante. Veja só. É no domingo que a Catedral Universal realiza orações para todas as áreas da sua vida. Seja essa água, meu Pai, consagrada. Seja essa água abençoada. Todos que beberem dessa água
venham beber de ti, venham beber do teu poder. Seja essa água uma fonte de saúde, de vida. Através da água, tenho vencido as guerras espirituais também, as noites de sono melhores. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um problema nas minhas pernas, que eu não podia ficar muito tempo em pé. Que eu ficava sentindo tipo umas agulhadas no osso da perna. Então a água me fez ser curada, para a glória de Deus, que hoje eu não sinto. Eu posso passar o tempo que foi em pé e fico ótima. Fazendo os exames de rotina, né? O médico diagnosticou que eu estava com miomas. Vários miomas pequenos, mas vários. E ele já sugeriu que teria que ser feito cirurgia. Que medicamento não iria resolver e aumentar o problema. E comecei a usar a fé. Através do uso da água, determinava que ia ser curada, que não ia ter mioma mais e ia desaparecer. Voltei no médico, fiz todos os exames e não deu nada. Na hora a médica falou assim, ó, teus exames deu tudo bom, não tem nada. Eu perguntei, tá, mas eu quero os miomas, como é que tá? Aumentou, diminuiu? Ela olhou de novo o exame e disse assim, não tem mioma nenhum, não tem nada, tá limpo. Inúmeras pessoas foram curadas e libertas pela fé, usando a água do tratamento. Tive várias experiências nessa reunião de domingo, principalmente espiritual, né? Mas eu tive um milagre muito grande usando a água pela minha irmã. A minha irmã, um tempo atrás, descobriu que estava com um tumor no abdômen, no ovário, e estava empurrando todos os órgãos e falaram que tinha a característica de ser maligno. E daí a gente pegou, tanto eu quanto a minha filha, fizemos um propósito forte, a água por ela. E no dia da cirurgia, ela passou pela cirurgia, mas quando tiraram, era do tamanho de uma bola de futsal, o tamanho do tumor. Então assim, até os médicos se espantaram por ela estar com aquilo dentro dela, não sentia nenhuma dor, nada. E quando fizeram a biópsia e tudo mais, deu que era benigno e não trouxe nenhum dano para ela. Então assim, foi um milagre muito grande. O mesmo Deus que curou no passado, continua curando hoje. Venha buscar a presença de Deus e sair renovado, com paz e vigor para a semana. Um exame de rotina que eu fui fazer e lá apareceu um cisto, né? Nesse cisto, a médica falou que eu teria que fazer o tratamento certo. Se caso esse tratamento não tivesse, né, jeito, eu teria que ir para operar, né? Para fazer a operação. E até mesmo para mim, deixou dito que eu não teria poder ter mais filho, no caso, né? Frequentei ali os domingos, fazendo o uso da água, do tratamento firme, né? Aí, graças a Deus, eu repeti os exames e nesse exame, né, que tá aqui, tem o antes e o depois, e também tem o meu filho aqui, que depois eu tive um filho também. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Eu não abro mão dessa reunião. É o alimento, né? É o alimento que a gente precisa para a semana, é o alimento diário também, todos os dias, mas o domingo faz a diferença na minha vida. Venham, porque a fé é a única coisa que nos move. Se a gente não tiver como se preencher o nosso vazio, nenhum lugar pode preencher. Para Jesus, tudo tem jeito. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Dificuldades podem surgir para você chegar nesse lugar e de repente você já enfrentou. Um dia foi uma visita que chegou inesperada, outro dia você estava cansado, outro dia choveu, fez frio, calor, eu não sei o que aconteceu, mas você foi adiando a sua chegada. Até quando você vai continuar assim? Nesse domingo, se esforce. Coloque um objetivo dentro de você. Eu vou mudar de vida, eu vou buscar esse Deus. Não é por acaso que você está acompanhando o programa nesse horário, nesse momento. É Deus lhe buscando para trazer a salvação para você. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito do horário e dos endereços também, mas eu vou pedir ao nosso amigo, o bispo Sérgio Mota, aqui de Santa Catarina, para abençoar esse estado, orando por você, para que Deus te dê forças. E orando por aqueles que entrarem em contato na central de atendimento, deixar os seus nomes. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Chegou o momento que nós estávamos aguardando, o momento da súplica, da prece, do clamor a Deus. Invoca-me no dia da sua angústia. Você está angustiado? É o momento da oração. É o momento da prece agora em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Existem pessoas angustiadas, existem pessoas, meu Pai, precisando do toque das tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos todos os catarinenses, todos aqueles que vivem em Santa Catarina, meu Pai. Nós entregamos todas as famílias nas tuas mãos, que haja proteção, que elas estejam no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, do câncer, livra, meu Pai, de toda a maldição. Que o Senhor abençoe o teu lar, que Deus ilumine a tua casa e toda a tua família. É o que eu determino, como está escrito: tudo que ligássemos na terra, no céu seria ligado. Então que assim seja. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus ilumine e abençoe a todos que nos acompanharam nesta prece, nesse clamor. Hoje, sábado, é um dia especial. Jejum coletivo, jejum das causas impossíveis. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus próxima da sua casa. Faça esse jejum, porque há castas de males que só saem por meio do jejum e da oração. Deus te abençoe, um forte abraço do guardião da Sagrada Família, sempre intercedendo por todos. Graças a Deus, você pode estar conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, como também às 7 e às 18 horas. Isso se estende a todos os templos da Universal aqui no estado de Santa Catarina, como também em qualquer lugar que essa programação chegue. Você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar a Universal mais perto de você. Caso você esteja em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Você vai entrar às 9h30 da manhã, que é a reunião principal, você não vai pagar nem estacionamento, nem entrada, tudo de graça para você poder participar dessa reunião. 9h30, às 7 e às 18 horas também. Agora é hora de você decidir e se programar, se preparar, ainda que o seu ente querido diga: olha, eu não vou. Ou o seu amigo combinou com você e na hora ele disse que não quer ir. Venha, busque ajuda para você. Você recebendo essa força, você vai levar essa força também para os seus amigos e principalmente para a sua família. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até esse domingo. Até o próximo encontro. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ficar triste, eu não tinha esperança, eu vivia um dia após o outro dia. Foi quando eu decidi procurar um médico e foi quando ele falou que eu estava com depressão e que eu precisava de remédio para dormir. Eu não sabia o que era a paz, a vida não tinha sentido, não tinha cor nenhuma. Por 20 anos eu vivi desse jeito. Inclusive, o que foi mais difícil para mim foi quando o médico chegou para mim e falou: depressão não tem cura. O meu irmão me fez um convite. Ele falou: olha, eu vou te levar em um lugar que vai mudar a sua história. Eu senti uma paz tão grande. Quando eu percebi, já fazia dias que eu não tomava os remédios e eu estava dormindo, eu estava feliz. Naquele momento eu tive a minha alma curada. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha. Hoje eu sou feliz, eu sou completa. Hoje eu falo para as pessoas: depressão tem cura. Procure a Universal e você vai receber a mesma paz que eu recebi.